em ação, ela não liga para o que os outros vão pensar de acordo com o que ela quer fazer. Se ela vai lá, ela vai e faz. Ela não se molda em caixinhas. Ela não se molda. Ela não tem. Ela é ação, ela não tem preguiça, ela não. Sabe, todo mundo tá fazendo aquilo, mas em ação não vai fazer o que todo mundo tá fazendo. Ela vai fazer o que ela quer fazer, na hora que ela quer fazer, quando ela quer fazer. Porque ela é a liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa egrégora positiva chamada Bruxa Falante Tarô. Eu sou a Adriane e essa é mais uma leitura intuitiva e atemporal para Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio? Cavaleiros de Espadas, já começou a cair aqui. Vocês estavam com saudades, eu estava morrendo de saudades. Opa! Já o arcano maior da morte, do lado do Cavaleiro de Espadas. Uau! O arcano maior do carro. Uau, Capricórnio! Uma ação aí necessária, uma ação rápida. Uma intervenção, tá? Eu tô sentindo muito uma intervenção aqui. 4 de ouros. Vamos lá. Valete de copas. Rei de espadas. Mais uma. Peraí, gente, virou aqui. Rainha de paus. Gente, 3 cortes aqui, ó, 4. Valete de copas, rei de espadas, rainha de paus. Tem uma coisa sobre domínio de manifestação e domínio do mental. Uau, uau. Aí, um arcano maior, de que a gente está falando aqui? A estrela. A gente está falando de poder, hein? Capricórnio. A gente está falando de poder. Eu vou continuar aqui. Eu sempre tiro 7, mas aqui tá tão profundo. Esse arcano maior da morte com o carro. Vamos lá. Sabe, tipo, o buraco é mais embaixo? O buraco é mais embaixo. Vamos lá, o que temos para Capricórnio essa semana? 4 de espadas. Tanto o 4 de ouros quanto o 4 de espadas. Capricórnio, tá na hora de você parar para pensar. Sabe aquele momento que a gente para, independente da idade, fala assim, o que vai ser da minha vida? Se você não tá nesse momento, o arcano maior da morte vem falando para você assim, ou você toma conta da situação, ou tudo vai se perder. Ou você toma conta da situação, ou a situação toma conta de você. É isso que o tarot tá falando. O arcano maior do carro, ou você comanda, ou você é comandado. Você tá onde? O arcano maior da morte vem falando para você tá onde? Você tá no controle da sua situação, da sua vida, ou você tá sendo comandado pelos acontecimentos da sua vida? Uau, por isso que eu falei, veio uma mensagem meio profunda para Capricórnio. Eu tava vendo mensagens mais assim, mas essa mensagem veio uma denso. Esse arcano maior da morte trouxe uma coisa séria aqui para mim. Trouxe uma coisa muito séria. Ou seu mentor espiritual, ou a vida, o que seja, vem dizendo para você assim, ó, você tá numa situação
em que você está perdendo a sua estabilidade, você está perdendo o seu controle mental, você está perdendo o seu poder de manifestação. É uma volta rápida que o tarot está dizendo que você tem que dar. Sabe? Rápido. É como se a morte chegasse aqui para falar para você com o arcano maior da morte. Estou falando da morte e o arcano, tá? O arquétipo que traz esse arcano. Chegasse para você, que é o arquétipo da morte como um todo, né? A morte vindo para falar. É como se a morte viesse antes para falar para você: olha só, eu tô aqui tendo a permissão de vir avisar você que o negócio tá feio, o negócio tá brabo. Então, se a gente está falando de um relacionamento tóxico, se a gente está falando de um trabalho que não é para você, se a gente está falando de uma situação onde você está sendo sufocado, onde estão mandando, onde estão ditando as regras para você, Capricórnio. E isso para Capricórnio é o fim, né? Quem dita as regras é Capricórnio. Você é Terra. Aqui com esse arcano maior do carro, meu amor, e a morte falando para você assim: olha onde você tá. Olha onde você tá. Você está sendo comandado por acontecimentos que precisam ser transformados, precisam ser transmutados. Senão, meu amor, você não vai conseguir a sua estabilidade financeira, senão você não vai conseguir vencer essa batalha. E quando eu falo batalha, em relação ao que você quer e as coisas, né, dando contra. O arcano maior da morte vem falando para você. Você vai precisar de estratégia, e estratégia rápida para sair dessa situação. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o tarô está falando para você assim: vai dar M. Vai dar M. Se você não parar. Entende? Se você não parar para analisar, você perde essa batalha. Porque aqui, ó, o 4 de espadas. Tá na hora de você pensar numa estratégia. E rápido, tá vindo muito para mim. Por isso que veio essa mensagem muito densa aqui do Arcano Maior da Morte, falando assim, sabe? Então, se eu tô falando com pessoas que estão com problema de saúde, pessoas que estão acima do peso, sabe? Com vícios. O arcano, e aí, quando eu falo do Arcano da Morte, aqui tá falando literalmente: olha só, meu amor. Você sabe aquela pessoa que tá com problema, o médico já falou: olha, não pode comer doce se você é diabético, não pode pegar peso porque você tem problema de coluna, não pode comer sal porque você tem problema de coração. Então, aqui a morte tá falando: você tá indo, sendo comandado por acontecimentos. Então, tipo assim, eu vou pra uma festinha, não sei que eu não posso comer aquilo, aí eu vou lá e como aquilo, e depois a gente resolve. A morte tá falando: vai ter uma hora que isso vai ser cobrado. Vai ter uma hora que isso vai ser cobrado, porque você não está no controle da sua vida. Ah, eu tô num relacionamento que tá me fazendo mal. Mas eu sei que eu tenho que sair daqui, eu sei, mas eu vou ficando. Até isso dá um problema maior. O que o Arcano da Morte vai falando para você aqui é que se as coisas continuarem do jeito que estão, vai ter morte. Morte que eu falo, né, não física, talvez até física, se você não fizer as coisas, né, é meio que óbvio. Ah, eu sei que eu não posso comer isso porque eu estou num momento, né, já avançado de alguma doença ou de alguma coisa, mas eu faço isso assim mesmo. E depois a gente vê. E a morte vem falando justamente o arcano para você: chega, acabou. Esse depois a gente vê agora. Esse depois a gente vê é agora. Depois eu vou ver como é que eu faço para poder ter minha estabilidade financeira. É agora. Ou você vai começar a juntar dinheiro para parar de gastar dinheiro
nas plataformas né, de Singapura, de China, e enfim. Se você não parar de fazer isso, você não vai ter tua estabilidade financeira. Se você não parar de fazer o que você está fazendo, essa é a mensagem, tá, gente? Se você não parar de fazer o que você está fazendo, o final vai ser o final. Acabou. Pode dar numa coisa prejudicial, é o fim. Se você continuar nesse relacionamento tentando fazer isso, eu vou mudar ele porque eu gosto dele, né? Vai terminar. No final, ele vai dar um pé na sua bunda. Ela vai dar um pé na sua bunda. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu não estou falando que isso aqui é uma leitura coletiva. Então, quero deixar isso muito claro. Isso aqui é uma leitura coletiva. Eu tô trazendo uma mensagem que o tarô está mandando para você. E aí, se você se identifica com isso, você pega. Entende? Não é para você, então, eu nem vou ficar com esse relacionamento. Não. A gente aqui é de um viés terapêutico, autoconhecimento e questionador. Então, a sua situação, né? Vamos lá, vamos de terapia, vamos de... terapia não, vamos de mentoria, de autoconhecimento. Por que você tá fazendo um negócio que você sabe que vai dar merdelê? Por que você continua fazendo e tomando as atitudes, caminhando para um lugar que você sabe o que vai acontecer no final? É sobre isso que o tarô está falando para você. Por que você está se deixando comandar pelas circunstâncias? Por que você não muda isso logo? Porque o tarô está falando, você tem que mudar isso rápido, porque você já está indo para, sabe? Você não tá, aqui tá mostrando assim, o que você não tá tendo. Você não tá tendo estabilidade mental. Você não tá tendo estabilidade financeira. Você precisa parar e olhar para aquilo que você já conseguiu, para aquilo que você já conquistou, para as coisas que deram certo, para poder você conseguir sair daí e parar de fazer o que você está fazendo. O tarô vem falando, aonde você está e o que você está fazendo, que eu não sei, porque isso aqui é uma leitura coletiva, novamente estou falando isso. Se você não parar, meu amor, você sabe o que você está fazendo de errado. Muda antes que seja tarde. Antes que você perca o que você acha que tem, mas que, sabe? Que do jeito que tá, você não vai ter mais. Nossa, é sobre isso a leitura de você. Denso, te falei desde o começo que tava uma coisa densa. O arcano da morte veio aqui, ó, falar para vocês. Não com um puxão de orelha, né? Às vezes vem um puxão de orelha, gente, mas a gente precisa desse puxão de orelha. É como se fosse assim, caramba, tanto poder aí, tanta coisa para você. Você tem um poder de estar no comando, de estar no controle, e você não está, você está sendo controlado. Muda, transmuta. Capricórnio, vamos de orixá? Vamos. Eu tô tirando o orixá para todo mundo essa semana. Tá vendo? Os arquétipos tão interessantes. Vamos lá. Egrégora dos orixás. Vamos ver que arquétipo, que orixá traz o arquétipo. Eu tenho falado em todos os vídeos, e vou falar aqui para vocês, eu sou EQED iniciada no candomblé, então eu tenho muita responsabilidade em falar de orixá. O orixá, ele não é um arquétipo, mas ele traz um arquétipo. Vários arquétipos, não um só. Me segue no Instagram, que eu tô sempre falando sobre isso. Que orixá vem para o signo de Capricórnio. Inhansã, Eparrei, Inhansã, Oiá. Oiá saiu, acho que para Libra também. Inhansã,
Tá claro, claro, claro que o arquétipo que Yansan vem trazendo para vocês. Para quem eu tô me conectando aqui, quem é de religião de matriz africana, que pode ser coincidentemente ou não que seja filho de Yansan, ela vai falar diretamente com você, mas para quem não conhece Yansan, para quem não é de religião de matriz africana, eu vou dizer o arquétipo que Yansan vem trazendo para você. Amores, Yansan é um movimento. Yansan é a transmutação. Yansan é o furacão, é o vento em movimento, né? Porque é o ar em movimento. Ela vem falando para você assim, você vai conseguir transmutar isso? E ela vem falando sobre, ela tá aqui falando uma coisa para vocês. Eu quero falar com vocês sobre liberdade. Sobre liberdade. Liberdade não é você transgredir as regras. Não, não somente. Você pode sim transgredir as regras e você pode também viver de acordo com as regras e mesmo assim você ter liberdade. Yansan vem falando sobre, porque ela vem literalmente ligada aqui no arcano maior da morte e ela vem também ligada ao arcano do carro. Porque o que ela está querendo dizer aqui, com o arquétipo que eu estou pegando para vocês, é o fato do comando. É o fato de Yansan, ela não liga para o que os outros vão pensar de acordo com o que ela quer fazer. Se ela vai lá, ela vai e faz. Ela não se molda em caixinhas. Ela não se molda. Ela não tem. Ela é ação, ela não tem preguiça, ela não. Sabe, todo mundo tá fazendo aquilo, mas a ação não vai fazer o que todo mundo tá fazendo, ela vai fazer o que ela quer fazer, na hora que ela quer fazer, quando ela quer fazer. Porque ela é a liberdade. Então, Capricórnio, para você ter a liberdade que você precisa, e a Ansan está dizendo aqui, você precisa passar por essa transição, você precisa passar por essa movimentação, por essa transmutação. Você precisa passar por essa morte. A Ansan vem dizendo para você que essa morte que ela carrega, um dos arquétipos dela, da transmutação, da morte, né, da lagarta que se transforma em borboleta, da dor que precisa ser passada para você ter a liberdade. Entende? Para com quem eu estou aqui me conectando, para quem é essa leitura, vai entender o que eu estou falando. A dor, às vezes você fala, depois eu resolvo, depois eu faço. E aí você foge dessa morte, você foge dessa dor, dessa transformação, dessa morte no sentido metafórico. E Ansa está falando, não é através da morte. É através das várias mortes que a gente tem em vida que a gente renasce. É através das várias mortes que a gente tem em vida é que a gente vai tirando o véu, o véu, até a gente florescer, até a gente olhar para a nossa essência e voar como vento, e ser leve, e ser você mesmo. Então, se você não está conseguindo sair desse aprisionamento, se você não está conseguindo sair dessas escolhas ou dessa coisa que você está sendo comandado, a gente está falando muito de vício de consumismo, né? A pessoa que compra, a pessoa que tá no relacionamento porque o que os outros vão falar, ou, não é o que os outros vão falar, mas é tipo como se botassem você numa caixinha. E Ansa vem falando para você assim, liberta disso. Liberta. Porque isso não vai te trazer não vai te trazer liberdade, não vai te trazer amor, não vai te trazer concretização, estabilidade mental, estabilidade financeira, não vai. O que vai fazer você ter toda a sua estabilidade é você ser você mesmo. Nossa, Capricórnio, nossa. É você ser você mesmo. E dane-se o que os outros vão pensar. Yansan é isso, Yansan é o vento. Yansan é a precursora.
esse arquétipo de Yansan, ninguém tá fazendo isso, eu vou lá, vou fazer o que ninguém tá fazendo. Mas eu tô com coisa de preguiça de olhar para essa morte, vai doer muito. Yansan vai lá e... A Yansan, gente, uma mulher de Yansan é aquela enfermeira, sabe? Yansan é a enfermeira, aquela que você tá assim, vai doer. Me dá essa porcaria desse braço logo. Me dá, aí tira. Ou aquela depiladora, que você, vai doer. Puf, já foi. Isso é Yansan. Ela faz. Ela age. Então ela vem trazendo esse arquétipo para você, juntamente com esse arquétipo da morte que vem trazendo para você, falar, age rápido. O cavaleiro de espadas vem falando, age rápido, sai desse buraco. Ou então, age rápido antes que caia nesse buraco. Eu não sei em que momento você está, se você está no momento do buraco ou se você está no momento de ir cair no buraco. Só que a morte vem falando para você, aonde você está indo, meu amor, né? Chega a ser redundante aqui a mensagem. Aonde você está indo, você já sabe onde vai dar. E Yansan vem falando para você, olha, você tem um poder de transmutação, então vambora, vamos agir. Ação. Yansan vem falando para você, ação. Tome a ação necessária para reverter essa situação, porque o equilíbrio é o que está precisando, sabe, você ter, porque você já está perdendo o seu equilíbrio, porque você não está no comando, você está sendo comandado. É sobre isso. A mensagem de vocês, senão vai ficar repetindo a mesma coisa. A mensagem está sendo muito, muito, muito clara para vocês essa semana, tá bom? É sobre isso a leitura de vocês. Se você gostou da minha energia, chegou até aqui, seja bem-vinda, pode chegar, seja bem-vindo, se inscreva no canal. E se você quer uma leitura na sua energia, o link está aqui na descrição. E fique por aqui, porque eu vou falando mais sobre autoconhecimento. Cada vídeo aqui é uma mentoria de autoconhecimento, é uma questão para você trabalhar na sua semana, e semana que vem a gente está de volta. E os cursos já vão estar disponíveis daqui uns diazinhos, já vão estar disponíveis lá no Instagram. Você tem um link, tá bom? Beijos e até semana que vem, Capricórnio.